Olá, eu sou o Clebson Orig Júnior, bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica da Unitins. Orientado pela professora doutora Roberta Zani da Silva, desenvolvemos o projeto intitulado Influência de adubos verdes no crescimento e produtividade do sorgo granífero, sorgo umbilicola, na área do conhecimento de ciências agrárias. O sorgo é o quinto cereal mais cultivado do mundo, principalmente em áreas com altas temperaturas e baixa precipitação, sendo ele mais resistente que o milho a essas condições. Estima-se que a produção nacional de sorgo na safra 19/20 tenha sido de 2,5 milhões de toneladas, um aumento de 14,5% em relação à safra anterior, segundo dados da Conab. A principal utilização do sorgo é para alimentação animal, e ele vem sendo muito utilizado para substituir o milho em regiões onde seu cultivo se torna inviável, tendo como vantagem o baixo custo de sementes, o baixo custo de produção e suas altas produções. Também devido ao fato da silagem de ambos apresentar valor nutricional muito semelhante. Devido à busca por uma agricultura mais sustentável, em diferentes países tem sido proposta a adoção de práticas que favoreçam os diversos processos biológicos dos agroecossistemas. Dentre elas, a adubação verde é apontada como uma prática capaz de contribuir para a sustentabilidade da agricultura, devido à fixação biológica de nitrogênio, a reciclagem de nutrientes e a capacidade de melhoria das características físicas, químicas e biológicas do solo. Costa conceitua a adubação verde como uso de plantas em rotação ou consórcio com culturas de interesse econômico, tendo seus resíduos incorporados ao solo ou mantidos na superfície do mesmo. As espécies mais utilizadas na adubação verde são as leguminosas, devido justamente ao fato delas fixarem biologicamente o nitrogênio. O objetivo desse trabalho foi avaliar a influência de leguminosas, como a adubação verde, no crescimento e produtividade do solo granífero cultivo AMR43. O experimento foi desenvolvido no Complexo de Ciências Agrárias da Unitins, em Palmas, utilizando delineamento em faixas. As coberturas de solo avaliadas foram Crotalária juncea, feijão guandu, mucuna preta e vegetação espontânea como testemunha. Os adubos verdes foram semeados manualmente a lanço em dezembro de 2019. Com cerca de 100 a 110 dias após a semeadura, na fase de pleno florescimento, quando 50% das flores estavam abertas, os adubos verdes foram roçados e deixados sobre a superfície do solo. Em seguida foi semeado o sorgo granífero. Na figura 1 podemos ver a parte aérea dos adubos verdes sobre o solo após o corte, e na figura 2, as plantas de sorgo 7 dias após a semeadura. Os parâmetros avaliados foram a altura das plantas, diâmetro na base do colmo e produção por panícula. A altura e o diâmetro foram avaliados aos 70 dias após a semeadura do sorgo. Já a produção por panícula foi avaliada aos 90 dias após a maturação completa dos grãos. A análise estatística das variáveis relacionadas à altura, diâmetro e produção foram submetidas à análise de variância e teste de Tuque a 5% de probabilidade. Na figura 3, temos a medição da altura e do diâmetro das plantas, e na figura 4, o corte das panículas para posterior estimativa de produção. Na tabela 1, eu trago as médias dos parâmetros avaliados após a análise de variância e o teste de Tuque, onde podemos ver que, com relação à altura, o feijão guandu, a mucuna preta e as plantas espontâneas foram melhores em relação à Crotalária juncea. Já o parâmetro de diâmetro, não houve diferença significativa entre os tratamentos. Já na produção por panícula, a Crotalária juncea se destacou dos demais tratamentos, seguido do feijão guandu, da mucuna preta e das plantas espontâneas. Todos os tratamentos apresentaram um diâmetro abaixo dos obtidos por Parente et al. E Fonseca et al., no qual eles correlacionam os menores diâmetros à deficiência de nitrogênio e fósforo. Isso pode ter ocorrido devido ao fato do sorgo ter sido semeado logo após o corte dos adubos verdes, e os mesmos não terem sido incorporados ao solo, ocasionando uma baixa disponibilidade de nutrientes de forma imediata para a cultura do sorgo. Segundo Malavolta, a deficiência desses nutrientes proporciona comos mais finos, tanto no milho como no sorgo granífero, acarretando uma baixa translocação de água e nutrientes e uma maior susceptibilidade ao acamamento. Podemos notar que a diferença de altura tem correlação com a relação CN dos adubos verdes, pois os tratamentos que foram melhores no parâmetro de altura, como a mucuna preta, a vegetação espontânea e o feijão guandu, obtêm uma relação CN menor quando comparada à Crotalária juncea,
Com isso, essas plantas apresentam uma decomposição de forma mais rápida, com isso disponibilizando prontamente os nutrientes de sua parte aérea no solo. Os resultados obtidos foram semelhantes aos encontrados por Andrade Neto, no qual o feijão de porco, juntamente com a mucuna preta, promoveram as maiores alturas do sorgo forrageiro, com outros adubos verdes. Apesar de normalmente se obter efeito positivo no parâmetro de altura quando realizados experimentos de adubação verde, Oliveira et al. Verificou que feijoeiros cultivados em cultivo exclusivo sob palhado de mucuna preta e feijão de porco apresentaram as menores alturas. Com relação ao parâmetro de produção por panícula, a Crotalária juncia foi a melhor entre os adubos verdes, pois, segundo Teodoro et al., dentre as leguminosas utilizadas como adubação verde, a Crotalária juncia se destaca na produção de matéria seca e no acúmulo de macronutrientes, como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e principalmente o magnésio. Porém, devido a essa relação CNC maior, ele fornece mais lentamente esses nutrientes às culturas subsequentes. E foi justamente o que ocorreu no nosso experimento, no qual ele disponibilizou seus nutrientes justamente na fase de maior necessidade para a produção de grãos do sorgo. Esses resultados reforçam o potencial para o uso de leguminosas na adubação verde, como alternativa para a economia substancial de fertilizantes e para melhorar as características físicas, químicas e biológicas do solo, além de ocorrer uma proteção do mesmo contra a perda por lixiviação e processos de erosão. Podemos concluir que, para condições desse trabalho, o adubo verde mais indicado, visando a produtividade de grãos de sorgo granífero na cultivar MR43, é a Crotalária juncia. Já visando utilizar o sorgo para silagem, o tratamento mais indicado seria a mucuna preta, devido a proporcionar uma maior altura à cultura. Aqui estão as referências utilizadas na elaboração do projeto. Muito obrigado.